Deus, com a paz. Amém. Glórias ao nosso Senhor por mais uma oportunidade, por mais um dia, por mais uma noite, por estar respirando, por estar na casa de Deus. Amém, queridos? Amém. Fico muito grato por esta oportunidade. Já tem um tempinho que eu não ministro, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E Ele marcou essa data para que eu estivesse aqui hoje. Amém? E vamos estar dando continuidade ao nosso estudo, né? Sabendo que hoje era a última lição do Sermão do Monte. Então vamos lá e vamos ver o que Deus quer falar para conosco. Palavra que segundo o livro de Mateus, capítulo 7, a partir do seu versículo 24. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. Vamos estar lendo. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Amém? Palavra do Senhor que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Mas para finalizar logo, versículo 28 diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escriba. Amém, queridos? Amém. Palavra essa abençoada, de muito aprendizado para nossas vidas. Sabemos que o Sermão do Monte foi uma das mensagens mais importantes qual o Senhor ele apregoou para com o povo, e não poderia terminar diferente com essa ilustração, com essa metáfora, com esse ensinamento que ele tira do dia a dia, das coisas práticas da vida, e traz com verdades espirituais para nos ensinar a respeito da sua palavra. E aqui Jesus ele dá dois exemplos de duas pessoas a respeito da construção. Eu anotei aqui algumas coisas, gostaria de compartilhar com a igreja. O seguinte: para construir uma boa casa, na maioria das vezes, tem que gastar tempo e muito esforço. Aleluias. Jesus, ele compara, louvado seja o nome do Senhor, um homem prudente com aquele que escuta a sua palavra e coloca em prática. E este homem prudente foi aquele que ouviu a palavra e construiu a casa sobre a rocha. Mas o que é construir uma casa? Como seria construir uma casa para que viesse ter um alicerce forte, querido? Primeira coisa que temos que fazer é o quê? Você tem um terreno. Primeira coisa que você vai fazer é limpar este terreno. Você vai limpar ele, vai deixar ele no esquadro, vai deixar ele todo limpinho, e depois você vai fazer a metragem, e agora você vai começar a cavar os buracos para ser lançado ali os alicerces, para que aquela casa ela não venha tombar futuramente, para que aquela casa ela não venha ter uma rachadura, para que aquela casa ela não venha ter algumas trincas. Então, há um processo, há tempo a se gastar, há um esforço para que você venha fazer isso, querido. Então, é o seguinte, você tem sua casa, não sei se você tem ou vai construir, mas você vai ter todo um cuidado, você vai ter todo um esforço, você vai fazer de tudo para que sua casa ela venha estar firme e forte. E a palavra prudente
eu pesquisei, ela significa qualidade de quem reflete e age com moderação, cuidado, cautela e sensatez. Ou seja, quando uma pessoa ela vai construir uma casa, ela vai agir com cuidado, ela vai ter uma certa cautela, ela também não vai fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu creio aqui que alguns têm algum tipo de conhecimento a respeito de fundação, de alicerce, de como construir uma casa para que ela venha estar forte. Ou seja, você vai ser uma pessoa prudente se você seguir à risca este conselho. Mas se você não seguir à risca, você, infelizmente, lá na frente vai tomar certos prejuízos. Se você está assistindo o jornal nesses últimos dias, você está vendo como a chuva está fazendo estrago em alguns estados do nosso Brasil. Belo Horizonte, São Paulo, Salvador, nem precisa nem falar. Então, tem algumas casas que muitas das vezes elas são construídas em alguns terrenos que não é favorável. Porque o importante de construir a casa é o terreno em si. Você tem que fazer uma pesquisa, você tem que analisar de que forma está aquele terreno. Aleluia. E Jesus, ele compara bem a pessoa como ele vai construir sua casa. Porque aqui, queridos, a questão é onde você está firmando, onde você está jogando um alicerce, se é na areia ou se é na rocha. Então vamos trazer ensinamento para nossas vidas espirituais. Você está construindo sua casa, você vai fazer de tudo para que sua casa venha estar com sua estrutura bem firmada. Podemos ver aqui, ó, as vigas, que está tanto na vertical como na horizontal. Você vai ver que está bem firmada. Mas, como que tristeza são para as famílias, para aquele que tem a sua casa levado pela chuva, levada pelas enxurradas, levada pelos ventos fortes, querido. Pense aí que tristeza dá. Você tem anos e anos de trabalho e daqui a pouco vem um vento forte, vem uma chuva forte e leva tudo aquilo que você construiu. É fácil? Não é fácil. O que podemos dizer sobre esta pessoa, que era uma pessoa insensata? Quem sabe possa ser que, pelas condições, não deu para procurar um terreno realmente cuidadoso, um terreno bom, e construiu em alguma beira de abismo, alguma coisa, e veio aquela chuva e levou. Mas é tristeza, querida. Mas se essa pessoa fosse prudente, ela não construía nesse lugar. O que Jesus ele quer nos falar é sobre isso. Em que lugar você está firmando a sua casa? Bem verdade que ele dá uma ilustração sobre isso aqui, mas aí o que ele quer falar são verdades para a gente vir a colocar em prática. Louvado é o nome do Senhor, porque sabemos que a rocha é Cristo. Jesus é a base. E se ele não for a base das nossas vidas, nós não somos nada. E o que é uma pessoa insensata? Uma pessoa que não tem razão, insana, louca, desprovida de bom senso. Ou seja, é uma pessoa que não tem nenhum cuidado. É uma pessoa que não tem nenhum senso. Ela vai fazer de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas o prejuízo vai ser lá na frente, não é naquele momento. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e pratica, compararei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Louvado o nome do Senhor. O que eu percebo aqui, querido, é que Jesus ele quer ensinar um princípio, aleluia, de ensinamento, para que a gente venha trazer ou levar para a nossa vida toda. Ou seja, ele deu o sermão todo do monte, falou sobre vários assuntos, falou sobre várias coisas, mas de tudo que ele falou, se a gente não colocar em prática, não vai adiantar de nada. De tudo que foi ensinado aqui, ó, do primeiro ensino até este exato momento, ou desde o seu momento que você aceitou Jesus na sua vida, e se você não colocar em prática as palavras do Senhor, não vai adiantar de nada. Aleluia. Porque a questão é, onde é que você está firmando a sua casa? Onde é que você está edificando, aleluia, a sua casa, meu querido? Será que realmente você está forte para os combates da vida aí fora? Será que realmente você está preparado para os embates da vida aí fora?
Será que eu e você está preparado para a chuva forte? Para os ventos? Para as correntezas? Para quando ela vir combater você, você ficar ali forte e não tombar e não cair? Será que realmente você está? Porque é assim, né? Você já viu aquela historinha dos 3 porquinhos e do lobo mau? A primeira casa, eles fazem o quê? De uma casa de palha. Aí vem o lobo mau, assopra e derruba aquela casa. A segunda é feito de madeirite ou algo assim parecido. O lobo vem, assopra e derruba aquela casa. Mas a terceira casa é uma casa mais trabalhosa. Tem broco, tem cimento, tem ferro. E ele tenta fazer aquele esforço todo e não derruba aquela casa. Porque teve tempo, teve gasto, teve esforço para construir aquela casa. E nas nossas vidas espirituais não é diferente, querido. Se você quer ter uma casa firmada na pessoa de Jesus Cristo, é necessário você gastar tempo na presença do Senhor. É necessário você se doar mais para o Senhor. Às vezes, somente aqui no culto não é o bastante. Mas você tem que levar uma vida a sério diante de Deus, querido. Se você acha que só ouvir a palavra aqui é o bastante, você está enganado. A palavra que sai do altar edifica, edifica, fortalece, fortalece. Mas você tem que ter as suas experiências com Deus. Você tem que levar uma vida de oração com o Senhor. Você tem que ter uma vida de palavra com o Senhor. Não adianta você somente vir para a igreja, poxa, que palavra abençoada, mas chegar em casa, não pegar a Bíblia para ler, não tirar um momento para entender o que Deus quer falar para você pessoalmente. Porque, quem sabe, Deus falou comigo aqui nessa palavra, mas Deus ele quer se revelar para você de uma forma especial também. Aleluias. Então é o seguinte, o que eu entendi aqui dessa palavra é que Jesus, ele dá importância à palavra para que a gente venha levar para a nossa vida toda. A importância da palavra, querido. Porque sem a palavra não tem como o crente estar de pé. Porque é um conjunto, palavra, jejum e oração. E se você não combinar, se você não fazer a junção desses 3 elementos, em alguma coisa você vai falhar. E quem sabe você vai tombar lá na frente. Então o que eu tiro para mim aqui nessa passagem, nesse ensinamento, é a importância da palavra. Porque todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então Jesus aqui ele vai dar importância à palavra, querido. Então se você é uma pessoa que apenas é ouvinte da palavra, mas você não pratica, você está falhando no ensinamento de Jesus. A importância, e olha o que Jesus ele vai nos ensinar a respeito da importância da palavra. Quando você escuta a palavra, você tem fé no seu coração, querido. No livro de Romanos vai dizer o seguinte, de sorte que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você, quem sabe, você não é aquela pessoa que tenha tanta fé, mas como você começa a ouvir a palavra de Deus, começa a brotar fé no seu coração aí, ó. E aquilo que parecia impossível nos seus olhos, começa a ser impossível, porque Deus está impulsionando no seu coração uma fé, querido. Uma fé que vai vir lá do fundo e você vai alcançar o desejo, aleluia, que você tanto quer. No livro de Hebreus, me acompanhe, vamos lá. Hebreus 11. 11:3. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que não se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, Deus ele está nos falando o seguinte, que quando ele fez o mundo, ou ele fez as coisas, aquelas coisas ainda não existiam, mas pela fé, conforme a palavra dele, veio ter a existência. Então, como você tem fé no seu coração, conforme a palavra que foi ministrada, aquilo que ainda você não conseguiu, aquilo que ainda não existe, pela fé você vai alcançar, querido. Porque a palavra vai brotar essa fé no seu coração. Aleluias, glória a Deus. Algo que ainda não exista, pela fé, pela palavra,
Vai existir sim, algo que ainda você não alcançou, algo que ainda você não galgou, mas pela palavra que está sendo ministrada, pela palavra que você está sendo ensinada, pela palavra que você está lendo, pela palavra que o próprio Deus está ministrando no seu coração, você vai conseguir. Amém? Quando você pratica a palavra, você é próspero no sentido de obedecê-la. E como você ganha com isso? Agora vamos lá no livro de Lucas, no seu capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Vamos lá dar uma meditada. Livro de Lucas, capítulo 5. A importância da palavra, querido. Livro de Lucas. A palavra do Senhor não diz assim, ó. E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, sempre friso essa, quando eu estou frisando assim, porque a importância da palavra. E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré. E veio estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava. Ou ensinava o quê? A palavra. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lança as vossas redes para pescar. Versículo 5. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Ou seja, Jesus ele estava ensinando o quê? A palavra para aquele povo, para Pedro, para os demais que se encontravam ali naquele momento. E sabemos que como a noite foi dura para Pedro e os demais, porque eles não apanharam nenhum peixe, não apanharam nada. E Jesus agora eles vê ali lavando as redes, se aproxima, senta no barco e começa a ensinar a palavra do Senhor. Louvado é o nome de Jesus. E depois que ele termina, ele vai, chama Pedro: vai lá, Pedro, volta-te ao lugar e lança as redes. Senhor, já estou tão cansado, porque a noite toda lançamos a rede e não apanhamos. Mas conforme a sua palavra, nós vamos lá. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixe, e rompia-se as redes. Ou seja, a importância da palavra, como você coloca a palavra em prática, querido. Porque assim, ó, se Pedro somente ouvisse o ensinamento de Jesus e não praticasse aquilo que Jesus mandou, ele não ia pegar essa quantidade de peixe, ao ponto de encher um barco e chamar outros que estavam ali do lado, que quase estavam afundando. Pelo quê? Pela obediência da palavra. Então, quando você começa a obedecer a palavra, você é uma pessoa próspera no sentido da obediência. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, toda vez que você obedece a palavra, querido, ainda que talvez não seja favorável naquele momento, mas você está sendo próspero de obedecer a Deus. Amém? A palavra de Deus, ela tem endereço. Ela realiza grandes coisas. No livro de Isaías, no seu capítulo 55, a partir do seu versículo 10 e 11, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas antes faz o que lhe apraz, e ela é próspera para aquilo para a qual ela foi enviada. Ou seja, a palavra de Deus, querido, ela tem endereço, ela não volta vazia. A palavra de Deus é como uma semente lançada, que no seu certo momento, que no seu certo tempo, ela vai frutificar. E quanto de nós temos recebido essa semente em nossos corações? E quanto de nós já frutificou na presença do Senhor? Mas tem coisa que ainda falta frutificar. Mas ela vai frutificar na minha e na sua vida, porque a palavra de Deus ela é fiel, querido. E ela não volta vazia. Então a mesma coisa quando a gente lança a palavra para as pessoas aí fora. Às vezes achamos que não vai dar em nada, às vezes achamos que apenas foi uma palavra lançada, mas a palavra do Senhor teve o seu endereço. E com toda certeza, ela vai fazer um grande efeito lá na frente. Porque você plantou, outro vai regar, mas Deus é Ele que vai dar o crescimento. Então, nenhuma obra do Senhor é vã. Quando você se dedica, principalmente nessa parte da palavra de Deus, com toda certeza, lá na frente, vai ter o resultado. Amém? A palavra de Deus também, ela vivifica, porque ela é vida.
O escritor de Hebreus vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então é o seguinte, querido. A palavra do Senhor ela traz vida para nossas vidas. Quantos e quantos de nós nos encontramos muitas das vezes quase mortos espiritualmente, mas você ouve aquela palavra e agora você começa a colocar em prática, você começa a colocar no seu coração e agora você começa a ter vida novamente da parte de Deus, porque ela está vivificando a sua alma, ela está vivificando o seu espírito. Aleluias! Louvado é o nome do Senhor. Quando o pecador escuta a palavra, gera nele um arrependimento, querido. Olha aí a importância da palavra de Deus. Quando você começa a colocar a palavra de Deus em prática. Aleluias. Essa pessoa, quem sabe, ela está necessitando apenas de ouvir a palavra. E às vezes você tem uma palavra e não tem para dar àquela pessoa. Mas a palavra, quando ela é ministrada, vai gerar um certo arrependimento naquelas vidas. Vamos lá no livro de Atos. Livro de Atos, no seu capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Atos, capítulo 2. A partir do seu versículo 14. Depois da descida do Espírito Santo, sabemos que os discípulos deles são cheios, eles são batizados, a promessa do Pentecostes se cumpre ali na vida dos apóstolos. Agora Pedro ele se levanta e diz o seguinte: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: varões judeus, e todos aqueles que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Palavras essas que ele vai trazer algumas do Antigo Testamento, que ele está sendo agora inspirado pelo Espírito Santo para falar com aquele povo que não estava entendendo o que estava acontecendo no momento. Porque alguns estavam dançando, alguns estavam tipo como um bêbado, mas só que muitos não estavam entendendo o que estava acontecendo naquele momento. Então Pedro agora ele abre o leque da revelação e começa a explicar a palavra para aquele povo. Louvado é o nome do Senhor. E depois de eles ouvirem, eles vão dizer o seguinte, no versículo 37. Aleluia. O seguinte: ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus, para o perdão dos pecados, e recebais o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito a vós e a vossos filhos e todos que estão de longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ou seja, quando a palavra do Senhor é ministrada, querido, de certa forma, cria algo no coração daquele que está ouvindo. E quando ele está no pecado, a palavra vai confrontar. A palavra do Senhor vai confrontar a vida dele, porque tem coisa que é assim. Às vezes cometemos erro, cometemos pecado, nós mesmos que somos crentes, e muitas vezes estamos aí sentados, mas a palavra do Senhor aqui está falando, está ministrando em nossos corações. E está falando forte. E começa a gerar dentro de nós um arrependimento. Aleluia. Porque independente de a gente ser crente ou não, a gente peca. E a palavra de Deus, ela nos confronta. E quando isso acontece, é algo bom que acontece em nossas vidas, porque começa a gerar em nós um arrependimento. Isso agora você vai confessar ao Senhor e Deus ele vai liberar o perdão para nossas vidas. Amém? Aleluia. Jesus também disse o seguinte: quem ouve e crê nesta palavra e naquele que me enviou, tem a vida eterna. E passou da morte para a vida. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, uma vez estávamos sem vida, querido, sem Cristo. Mas pela graça e pela sua misericórdia, Ele nos vivificou. Vamos lá no livro de Efésios, no seu capítulo 2. Aleluias. Efésios capítulo 2.
2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo um príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora opera no cio da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, nós passamos da morte para a vida, querido. E hoje, pela graça e misericórdia de Deus, nós temos vidas em Cristo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus também é o poder para nossas vidas, querido. Paulo ele vai dizer o seguinte, que a palavra de Deus é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é o poder. Mas para nós é o poder. Mas para nós é o poder. Então, toda vez que nos alimentamos, toda vez que escutamos, ou começamos a colocar em prática essa palavra, ela vai ser poder para nossas vidas. A palavra de Deus ela vai se tornar autoridade dentro de nós, querido, para que a gente venha ser também aí fora para as pessoas. Porque, querendo ou não, você agora é constituído como uma certa autoridade, uma vez que você tem essa palavra no seu coração. Você vai ter autoridade para expulsar os demônios, você vai ter autoridade para expulsar as enfermidades, você vai ter autoridade dentro do seu lar, dentro da sua casa, porque a palavra de Deus vai te dar o poder para que você venha estar nativa. Amém? Ou seja, então esse ensinamento a respeito daquele que constrói a sua casa sobre a rocha, vai ser baseado na palavra, querido. Porque sabemos que a palavra é o próprio Cristo, que é a rocha. E o próprio João ele falou que ele é o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, ou seja, Jesus é o próprio verbo, Jesus é a própria palavra, encarnado que habitou entre os homens e operou milagres, prodígios e maravilhas. E Paulo ele vai trazer também essa preocupação para o seu filho na fé, Timóteo. Ele vai dizer, olha Timóteo, pregue a palavra em tempo, em fora de tempo, mas pregue a palavra. Por quê, querido? Esse ensinamento que Jesus está nos dando aqui a respeito da construção, é para que a gente venha trazer sobre toda a nossa existência, toda a nossa vida, enquanto estivermos aqui nessa terra. Porque é o seguinte, estamos aqui hoje, ministrando a palavra do Senhor. Você está aí hoje ouvindo a palavra de Deus. Mas vai chegar, dado momento na sua vida, que as tempestades elas vão vir. Que a chuva forte ela vai vir. Que as correntezas ela vai vir e vai combater com força. E aí que vamos ver em quem você está firmado, querido. Em quem você está firmado. Se é na rocha ou se é na areia. Porque muitos hoje não conseguem ter sua vida alicerçada, firmada na rocha de Jesus. Me responda. Porque muitos hoje não suportam as enchentes, os temporais, os ventos fortes que vêm sobre as suas vidas. Porque não está alicerçado, a verdade é essa. Então a questão é, aonde você está firmando a sua casa, querido? Como é que você está edificando a sua casa nesses últimos dias? Porque os dias estão maus, os tempos estão difíceis. Então temos que dar essa dada importância à palavra de Deus. Porque se você ser somente ouvinte da palavra, lá na frente você vai tombar, infelizmente. Essa é uma verdade. Não vamos fingir. Se você não levar uma vida séria diante de Deus, quem sabe a sua casa lá na frente venha a ser tombada. Louvado é o nome do Senhor. Que seja repreendido em nome de Jesus. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compararei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa. E olha que ele diz, e caiu
e foi grande a sua queda. E muitas das vezes vemos homem de Deus, mulher de Deus, cair feio aí, querido. Por quê? Porque em dado momento ele falhou, dado momento ele deu brecha, dado momento ele não alicerçou a sua casa. Casa essa que é a sua família, casa essa que é a sua casa espiritual, casa essa que é seu lar, casa essa que é o seu ministério. Dado momento, se você não edificar de fato, de verdade, a sua casa sobre a rocha, infelizmente você pode tombar. Então, por isso, a importância de você dar ênfase à palavra de Deus. Se você é uma pessoa que você não entende, comece a procurar entender o que a palavra de Deus significa. Queira ter curiosidade, queira buscar, queira ofuscar. Peça a Deus sabedoria que Ele vai te dar. Aleluia. Porque vemos hoje muitas pessoas tombando aí, querido. Muitas famílias sendo arrasadas, desmoronadas. Porque a sua casa não está alicerçada, a sua casa não está firmada sobre a rocha. A verdade é essa. Muitos têm caído porque não têm alicerçado a sua casa sobre Cristo Jesus. Não adianta a gente andar de fachada, querido. Porque dificuldade vem para todos. Tempo ruim vem para todos. Não fique pensando que você só vai viver de vento em popa, não. Infelizmente a vida é assim. E isso vai ser para que a gente venha criar raízes na pessoa de Jesus. E você tem que... E a verdade é essa. Que sabe, de fato, essas coisas tem que vir sobre as nossas vidas para ver se realmente a gente está firmado em Jesus. Ou se você está de fachada, ou se de fato, de verdade, você quer algo sério com a pessoa do Senhor. Porque assim, ó, enquanto está tudo bem, você está na igreja. Você vai orar, você vai buscar. Mas quando o negócio dificulta, quando o negócio aperta, quando você tem perca, infelizmente, realmente, é um caso sério. E é tristeza também. Mas acontece, querido. Mas a diferença é essa. Aonde você está firmando a sua casa? Em que lugar você está edificando a sua rocha? Será que é na pessoa de Cristo? Será que é no seu dinheiro? Será que é no seu conhecimento? Será que é nos seus estudos? Será que é no conhecimento dos amigos aí fora que você tem alicerce? Poxa, sai do emprego, mas conheço aquele camarada. Eu vou pedir para ele, ele vai abrir aquela porta para mim. Porque uma hora, querido, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: todos quantos querem ser fiéis a Jesus, padecerão perseguições. Então, uma vez que você está em Cristo Jesus, não tem para onde correr. O combate vai vir. É bíblico, não tem para onde ir. Aliás, independente de ser crente ou não. As pessoas aí fora também passam as suas, mas sabemos como elas passam. Mas você vai recorrer a quem? A Jesus. Mas ainda assim, querido, que sua casa um dia caiu, ainda assim que um dia você venha cair, esteja repreendido, Jesus, ele restaura. Jesus, ele te fortalece. Jesus, ele é a força. Porque enquanto tiver vida, há esperança. Mas para que isso não venha acontecer, querido, na minha e na sua vida, temos que seguir os ensinamentos de Jesus. Porque, como eu falei, não adianta, desde o primeiro ensinamento aqui, apenas a gente ser ouvinte e não colocar em prática. Foram ministradas aqui passagens poderosíssimas da parte do Senhor. Mas se a gente não colocar em prática, se a gente apenas ser ouvinte da palavra de Deus, vai adiantar o quê? Porque não tem para onde correr. Uma hora a enchente vem, a chuva vem, os ventos vêm, e ela vai combater forte a sua casa. E se ela não tiver firmada, vemos aí hoje, não sei se vocês assistiram no jornal esses últimos dias, a chuva forte que está caindo em São Paulo. Quantas casas caiu? Casa mesmo. Quantas casas caiu por não estar alicerçada em um terreno firme e forte? Assim acontece com aquele que não está com sua vida firmada fortemente na pessoa de Jesus. É a hora que um baque de fato vem sobre a sua vida, você não está firmado, você não aguenta, você cai, querido. Infelizmente, você tende a cair se você não tiver a sua casa firmada, alicerçada na pessoa de Jesus. Infelizmente, tendemos a cair.
Porque somos vulneráveis a essas coisas, uma vez que nós não estamos na nossa vida firmada na pessoa de Jesus. Então, o que eu quis trazer para esta noite foi a importância de a gente entender a palavra de Deus. Para que a gente venha trazer para a nossa vida, querido. Porque ele está comparando aqui o homem prudente. É aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, porque ele entendeu o que Jesus está falando. Será que nós estamos entendendo o que Jesus está falando para nossas vidas nesses últimos dias? Os dias estão maus, os sinais estão acontecendo, Jesus ele está voltando. E a nossa casa como é que está? Será que essa casa aqui, a nossa casa espiritual, podemos pedir para que ele venha adentrar? Essa casa é sua, pode entrar, pode fazer o que quiser? Será que podemos abrir a boca e dizer isso de fato de verdade? Então, queridos, vamos edificar nossa casa sobre a rocha que é Jesus. Apesar das falhas, apesar dos erros que nós cometemos, que ninguém é santo também. Mas uma vez que pecar, peça perdão, ore a Deus, peça misericórdia. Meu Deus, me dê força para que eu venha orar, para que eu venha buscar, para que eu venha meditar na sua palavra. Para que eu venha me edificar, Senhor. Porque você tem que se edificar, querido. Você tem que crescer, você tem que florescer na presença de Deus. Você tem que dar bons frutos. Não adianta você ter 1 ano, 2 anos na presença de Deus e não tem nada, não acontecer nada na sua vida. Algo de diferente de Deus tem que acontecer na sua vida. A sua casa espiritual tem que crescer, porque Jesus ele é o alicerce, ele é a base. E se você está firmado em Jesus, você só tende a crescer. Não tem como você diminuir, não tem como você cair. Só tem de você crescer na presença de Deus. Porque você vai obedecer. E quando você obedece, você é próspero naquilo. Amém? Então, o que eu quis passar para a igreja foi essa. A importância de colocar em prática a palavra do Senhor. Amém? Assim as palmas. Engrandeço o nome do Senhor. Agradeço a minha rica oportunidade. Eu agradeço também, porque já tem um tempinho sem ministrar. E é isso aí. Amém, pastor?